E eu ainda estou preso nesse tema de Jó. Aconselho você a ler o livro de Jó, enquanto nós estamos aqui ministrando sobre o livro de Jó. E hoje nós vamos falar mais um pouco. E o tema da palavra de hoje, que o Elton vai botar ali agora, a Maria vai botar ali agora também, é: Deus é o mesmo, mas nós somos diferentes. Amém? Deus é o mesmo, mas eu e você somos diferentes. Graças a Deus. Já pensou 2 Tiago aqui nessa igreja? Sangue e fogo, meu Deus. Já pensou 2 Samuel aqui nessa igreja? Meu Deus do céu. Agora, sabe o que é incrível? Que Deus nos ama de forma igual. Amém? Deus nos entregou tudo de forma igual. Tudo que Deus faz, Deus não consegue variar. Agora, é verdade que mesmo Deus nos amando de forma igual, nós amamos Ele de forma diferente. É verdade também que mesmo Deus entregando tudo para nós entregamos algo diferente para Ele. Oi, Camila. Minha filha está viva? Glória a Deus. Amém. Quem está entendendo o rumo que a palavra vai tomar? A grande questão aqui é que nós estamos no mesmo ambiente. Acabamos de cantar para o mesmo Deus. Deus não tem um Espírito Santo para liberar mais poderoso para mim e menos poderoso para você. Deus não tem um milagre mais milagroso para entregar para mim e um menos milagroso. Deus não tem uma bondade menos boa para mim e melhor para você. Não. Mas é verdade também que mesmo Deus sendo o mesmo, nós nos achegamos a Ele de forma diferente. Tem pessoas na hora da adoração que entram em desespero. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. E quando entra na presença de Deus, falta vomitar assim de tanto falar, sabe? Quando a gente grita demais. Tem outras que ficam quietinhos. Tem outras que ficam observando. Alguns aqui têm vivido uma vida realmente de entrega e devoção ao Senhor. Outros têm vivido uma vida de Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero. Então, mesmo Deus sendo o mesmo, nós nos achegamos a Ele de forma diferente. E no livro de Jó, nós vamos ver que tem Jó, não é? No livro de Jó não tem Jó? Vocês viram isso? Não, tem Jó. Depois tem a esposa de Jó. Aí tem os amigos de Jó. E aí nós vamos ver que mesmo Deus sendo o mesmo, cada um mostrava um coração diferente. Então, durante essa semana, eu meditei um pouco sobre os diferentes corações que nós descobrimos aqui ao longo da história de Jó. E algo que eu me peguei pensando essa semana, e talvez você ainda não tenha pensado nisso, é que a mulher de Jó passou por tudo que Jó passou. Alguém já pensou por esse lado? Ela sofreu as mesmas dores que Jó sofreu. Por quê? Porque os filhos também eram dela, as riquezas também eram dela. Ah, pastor, mas ela não teve tumores espalhados pelo seu corpo. Sim, mas ela teve o corpo do marido sendo decomposto na frente dela todos os dias. E eu não sei o que é pior, irmão, você ficar doente ou você ver a sua esposa doente. Nós, cadê os maridos? Nós, maridos, ficamos extremamente preocupados, não é? A gente fica sem saber o que fazer, aí a gente não faz nada. Amém? A gente fica tão desesperado que a gente acaba indo comer um churrasco quando vocês estão doentes. Está explicado, não tá? Mas essa mulher, ela sofreu tudo que Jó sofreu. Abra a sua Bíblia aí para você ver. Jó capítulo 2, versículo 9.
Jó, capítulo 2, versículo 9. Tem alguém aqui nesse lugar? Aleluia. Olha a resposta que essa mulher dá depois de passar por tudo que Jó tinha passado. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Repete comigo assim: o mesmo problema. Mais forte: o mesmo problema. Um coração diferente. E às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e falamos assim: por que na vida de fulano tudo dá certo? Não é que dá certo. É que de repente ela enxerga o problema de outro jeito. É que de repente o mesmo problema faz outro barulho. Sabe o que eu ouvi hoje? Hoje eu estava ministrando lá em Goiânia. E o pastor Nelson, ele falou uma frase que eu achei... Ele nem sabe que eu estava estudando o livro de Jó. E ele disse algo assim: já parou para prestar atenção que Jó até hoje não sabe que foi o diabo que fez tudo que fez com ele? Que loucura! Essas frases abrem a minha mente de um jeito assim. Jó, até hoje não contaram para ele, porque ele não leu o livro dele. Até hoje não contaram para Jó que foi o capeta que fez aquilo tudo para ele. E ele, a esposa e todo mundo achando que era Deus. Por quê? Porque, irmãos, ele decidiu ver de outra forma, de outro jeito. É como se o diabo nem existisse para Jó. É como se as influências... Já tem gente que acha que tudo é o diabo. Para Jó não, tudo era Deus. Irmãos, eu converso com pessoas. E às vezes eu vejo pessoas com problemas pequenos, entrando num desespero absurdo. E vejo pessoas com problemas imensos, entrando numa paz absurda. Por quê? Porque a dor não desenvolve uma nova pessoa em você. A dor revela exatamente o que você é por dentro. O dia ruim vem para mostrar se você é um adorador ou se você é um murmurador. E aqui nós temos de um lado Jó, que em tudo adorou e em nada pecou. Nós temos aqui Jó, depois de perder os filhos, a frase dele foi: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja, a Bíblia diz ainda, um versículo atrás, que Jó, rasgando as suas vestes, rapou sua cabeça, vestiu pano de sacos e adorou ao Senhor, mesmo perdendo 10 filhos de uma vez. Você está entendendo isso? Mas a mulher perdeu 10 filhos de uma vez também. Mas ela decidiu ser uma murmuradora. Olha aqui para mim. A prova não vem para te aprovar e nem para te reprovar. Eu não sei se você ouviu por aí que a prova vem para te aprovar. Não, a prova vem para saber o que você conhece. A prova vem para revelar o nível que você está. A prova vem não é para dar uma nota para a prova, é para dar uma nota para você. Porque se você tira 5, você é um aluno nota 5. Se você tira 0, você é um aluno nota 0. Se você tira 10, você é um aluno nota 10. Então as provas que Deus colocou não é para te promover, igual disseram por aí. É para saber como que está aí fora, aí dentro. E o que está vindo para fora. Porque quando vier para fora, você vai ver o que você é de verdade. Se você é adorador, se é murmurador. Aí Deus vai dar a prova de novo se você estiver reprovado. Aí você vai ver de novo se você é adorador, se você é murmurador. Se você reprovou, a prova vem de novo. Pastor, mas eu já estou numa prova tem 30 anos. É porque você está reprovando. E o Senhor está aplicando a prova de novo para ver se você passa. Porque toda vez que Ele aplica a prova, vem para fora a sua nota. Toda vez que Ele aplica a prova, vem para fora aquilo que você exatamente é. E sabe o que é legal? É a mesma prova. Para mim e para você. Só que uma prova revela Jó. Na outra prova revela a esposa de Jó. A mulher perdeu os filhos, as riquezas, a estabilidade, a paz, a alegria. Sabe o que ela não perdeu?
Ela não perdeu quem ela era. Continua a mesma coisa. Esse primeiro ponto da palavra é sim. Por mais que a gente fale assim, não se compara. Hoje eu quero falar, se compare um pouco. Se compare porque tem pessoas sofrendo muito mais que você e adorando ao Senhor. Seu problema está longe de ser o pior do mundo. Mas talvez o seu coração tenha sido o pior que Deus possa receber. O mesmo problema, corações diferentes. Existem pessoas que passam por enfermidades gravíssimas e passam adorando ao Senhor. Existem pessoas que na primeira gripe, eu vou morrer, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Eu não... Oh, Jesus. Escute o Espírito Santo falando com você nessa noite. A prova veio para mostrar quem você é. E depois que ela mostrar quem você é, você vai ter oportunidade de fazer de novo, até que você encontre esse lugar em Deus. A mesma dor produz reações e comportamentos diferentes. Segundo ponto que eu gostaria de trazer para nós essa noite. Existem pessoas que são sustentadas pela obediência de outras pessoas. Embora o assunto aqui era com Jó. E sabe o que é incrível? Olha aqui para mim. A desobediência da esposa não afetou Jó, mas a obediência de Jó afetou a esposa. Quantos já viram uma casa sendo sustentada pela oração de uma mãe, de uma avó, de um pai? Que enquanto está todo mundo, eu já vi muitos testemunhos de uma família inteira sendo ganhada pela vida de um exemplo, de uma pessoa. E pouco a pouco, o testemunho daquela pessoa começou a produzir algo dentro da casa. A vida de oração. Quantos lembram do pastor Juninho que pregou aqui para nós? Forte o testemunho dele. O testemunho dele com o pai dele. O pai dele era um cara extremamente agressivo, louco, batia na esposa, batia neles. E ele se converteu. E aí ele se converteu e ele começou a viver uma vida de oração. Daqui a pouco o tempo foi passando, Deus foi falando com ele. Daqui a pouco o pai converteu. Daqui a pouco a irmã converteu, a família converteu. Então, irmãos, olha aqui. Se você está num ambiente de pessoas desobedientes, você tem por obrigação ser obediente, para que a graça do Senhor transborde na sua vida e alcance a vida dessas pessoas. Eu quero liberar uma palavra que a sua obediência vai transformar os ambientes que você estiver. Deus queria salvar uma cidade inteira por causa de um homem chamado Ló. Agora é Ló, não é Jó. Deus iria salvar Sodoma e Gomorra por causa da obediência daquele homem. E aí, a conversa foi estreitando tanto, que por fim das contas, Deus o povo realmente não quer transformação. Então os Ló vaza que o trem vai pipocar aqui. Mas mesmo Satanás, Deus falou assim para Satanás: toque em tudo que diz respeito a Jó. Toque em tudo. Só não mate ele. Sabe o que eu me peguei pensando essa semana? Era para a esposa ter morrido. Não é? Era para a esposa ter morrido. Mata tudo que é dele. Pode tocar, só não toca na vida dele. Mas matou os filhos. E não matou a esposa. Mas é porque a esposa era uma só carne. Irmãos, olha aqui. A Bíblia diz a respeito da esposa: o seu marido, você que casou com um não crente, o seu marido não será ganho por oração.
O seu marido não será ganho pela palavra. O seu marido será ganho pelo seu testemunho. É isso que está na Bíblia. Pelo seu procedimento. A obediência de Jó transbordou a ponto de proteger a vida daquela mulher. A sua obediência pode gerar proteção, influência e bênçãos para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Já pensou que existem pessoas que estão sendo protegidas pelo seu posicionamento? Glória a Deus por isso. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer. Nem todo sofrimento é consequência do pecado. Algo que impressiona na fala de Jó é que ele nunca culpa os ladrões, nunca culpa o vento, nunca culpa o acaso. A ira, da esposa de Jó, a ira daquela mulher era direcionada diretamente para Deus. Nessa fala do capítulo 2, do versículo 9, ela diz: Jó, abandona Deus. Mas olha que incrível. Ela decide abandonar Deus, mas ela não decide abandonar o marido. O que eu gostaria de extrair disso aqui? Por conta de uma religiosidade, nós abandonamos as pessoas. Quando as pessoas já não têm nada para nos oferecer, olha aqui, dentro da igreja, quando as pessoas já não podem servir, quando as pessoas já não são tão talentosas como eu gostaria que fosse, quando as pessoas já não estão tão interessantes ou interessadas, quando as pessoas caem no pecado, quando as pessoas estão fracas na fé, nós nos vestimos de uma religiosidade e em nome de Deus, nós olhamos para a impureza daquelas pessoas e dizemos: nós não podemos andar juntos mais. Aquela mulher abraça o marido e fica contra Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia de que fique com os pecadores e rejeite a Deus. Está amarrado. Isso é coisa do capeta. Eu estou falando o seguinte: quando as pessoas estiverem extremamente necessitadas, é aí que elas necessitam de você. E não o contrário. Ah, irmão, tinha esposa aqui que já tinha vazado há muito tempo. É ou não é? Cadê as esposas? É. O que eu já ouvi de mulher que quer pedir o divórcio porque o marido deixa a toalha no chão. Nem é no chão, é na cama, um lugar super comum. Botar a toalha. Não aguento mais, o quê? Coloca a toalha na cama. Quanto tempo? 20 anos. Tá bom, irmãos. Agora, se você fosse casado com um cara que perdeu tudo que tinha, ficou pobre, era milionário, era o homem mais rico do Ocidente. Ficou pobre. E aí, olha aqui para mim. No mesmo dia, repete comigo, no mesmo dia, os 10 filhos morreram. Meu Deus. E logo em seguida, o corpo dele foi ferido de tumores. Jó ficava igual um mendigo na rua, sentado com um caco de vidro, raspando as feridas dele. Ah, irmão, esposas, eu sei, você já tinha vazado há muito tempo. Essa mulher disse, com as minhas palavras: a culpa é de Deus, não é dele. Esse é um assunto entre ele e Deus. Jó, abandona esse Deus. O conselho dela foi péssimo, não foi? Mas ela sabia quem estava mexendo com Jó. Aquela mulher estava tão aliançada a Jó que ela ficou contra Deus. E eu acho que de certa forma isso agradou a Deus. Sabe? Porque Deus, sabe Pedro, quando os soldados vão prender Jesus, e aí você tem 11 medrosos e Pedro. Irmão, Pedro tira um canivete do bolso contra um exército. A gente costuma a criticar Pedro por causa disso. Nossa, que cara irado.
Pedro não era irado. Pedro estava disposto a enfrentar um exército inteiro com um canivete, porque estava prendendo um amigo dele. Eu sinto falta de gente assim perto de mim, irmão, que está disposto a enfrentar um exército com um canivete. Os 11 aqui atrás, com fama de pacificadores. Olha aqui, quanta sabedoria desses homens mansos. Não, tudo medroso. A igreja saudável que eu sonho em construir nessa cidade é uma igreja que nós vamos pular na frente da bala uns pelos outros. Espera aí, do meu irmão você não fala, não. Do meu irmão que caminha comigo, que ora comigo, chora comigo, jejua comigo, congrega comigo. Desse você não fala. Ele pode estar podre, igual o Jó. Ele pode ter perdido tudo, ele pode estar sem dignidade nenhuma. Dele você não fala. Eu não sei, nesses últimos tempos, essa atmosfera antissocial criou um distanciamento desde a pandemia. Mas isso nunca foi da vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que nós cresçamos como um corpo bem ajustado, membros uns dos outros. Queria eu poder continuar a minha vida normalmente com o pé amputado. Isso não é possível. Queria eu poder continuar a minha vida normalmente com o braço amputado. Isso não é possível. Olha para mim. Cada irmão que nós perdemos, nós amputamos um membro do nosso corpo. Se me perguntarem assim, quantos membros tem na sua igreja? Eu não responderia em números, eu responderia, temos todos os membros. Irmãos, já estou orando sobre a conferência de setembro, Igreja Saudável, nossa conferência anual. E eu me pego pensando na força que é não abandonar os necessitados quando eles mais necessitam. Amém? O próximo ponto que eu gostaria de trazer para nós. O maior desafio de Jó não foi o silêncio de Deus. E agora eu quero me retratar do momento onde, a partir, se eu não me engano, do capítulo 3, os amigos de Jó começam a chegar. E aí, irmãos, nossa, que canseira. Os caras começam a falar assim, ó, começam a atacar a integridade de Jó, a piedade de Jó, começa a dizer que ele estava em pecado. Olha aqui, eu me peguei pensando, enquanto os profetas já passaram pela minha vida e erraram tudo que eu estava vivendo. Eis que te digo, de mim mesmo. Uma vez eu estava numa vigília, e uma profeta levantou lá, virou para um irmão e falou assim, ei, hahaha. Eis que eu vejo uma varoa, Deus está preparando. Ele falou assim, o que eu faço com a minha que está lá em casa? Devolve para Deus. Isso me fez pensar por tantas pessoas que vieram com bons conselhos na minha vida e falaram só besteira. Mas é a prova, irmão, do silêncio de Deus. Porque o problema não é o silêncio, o problema são as muitas vozes que nós escutamos. É conselho errado para cá e é conselho em nome de Deus. Olha, eis que te digo, olha, eu vejo isso. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a discernir a voz do seu pastor. Aprenda a discernir a voz de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 10, que a ovelha conhece a voz do pastor. E sabe por que Jó não foi corrompido com tantos conselhos ruins? Porque ele sabia o que era a voz de Deus. Mas se você não souber o que é a voz de Deus, você não vai saber o que é o silêncio de Deus. E aí, quando Deus estiver em silêncio, pessoas vão se levantar para falar. Você vai achar que é Deus, mas Deus está em silêncio. O silêncio de Deus tem muito mais a dizer do que todas as palavras já citadas
no mundo até os dias de hoje. Se você perceber que o silêncio é de Deus, irmão, eu te garanto que você vai aprender muito mais do que o sermão de qualquer homem que está sendo pregado com a sua alma e com o seu coração. Jó passou pela prova de saber discernir a voz de Deus. Uma prova necessária nos processos que nós vivemos. Se você tem uma palavra, irmão, de Deus, não muda por causa de opinião de ninguém, não. Se Deus te deu uma palavra sobre o seu casamento, Deus me deu uma palavra sobre o meu casamento quando eu estava no namoro. No namoro. Vocês querem ouvir essa história? Quer, Ikaeli? Eu vou te contar, Ikaeli, para você aprender. Porque eis que vejo um varão. Mas a Paulinha sempre foi muito difícil. Eu não, eu sou de boa. Mas a gente chegou num momento assim do nosso relacionamento, quando a gente namorava, que, cara, assim, tava meio sem sentido, meio sem propósito. Sabe, negócio sem pé e sem cabeça? E a gente começou a se desentender. E a gente começou sei lá, falava A, entendia Y. Falava Y, entendia A. Vocês sabem, vocês já namoraram, sabe como é que é. Muitos são casados. E eu sei que a gente chegou num ponto que a gente conversou e falou assim, ó, vamos acabar com isso? Vamos, não tá legal. Mas a gente começou orando, só para terminar, vamos terminar orando. Aprende aí, David. Começa orando, continua orando. Amém? Beber água. Repete assim comigo. Relacionamentos em Deus começam em oração. Não começa em beijo. Nem em tchaca-tchaca. Nem em ficar. É oração, irmão. Você é crente. Amém? Cadê os solteiros? Levanta a mão, solteiros. Levanta a mão, solteiros. Repete comigo. Relacionamento em Deus. Oh, Jesus. Que eles possam, Senhor. E a gente foi orar, então. E a gente fez um propósito com Deus, dizendo assim, ó, nós vamos ficar 7 dias sem orar, sem falar. Sem orar, não. Vamos ficar 7 dias sem orar. Vamos ficar 7 dias sem se ver, sem se falar. É sério, sem nada. Nós vamos orar. E no 7º dia, se Deus não falar nada, é a resposta. Nós não vamos manipular o silêncio de Deus. Se Deus realmente quiser falar com a gente, Ele vai falar. Eu já vi tanto testemunho aí por aí, com a gente, Deus, né? Deus ama a gente também. E aí começamos, 1º dia sem se falar, 2º dia sem se falar, 3º dia ela me mandou uma mensagem, eu não respondi. Cadeira. 4º dia sem se falar, uma semana, para quem se fala o dia inteiro, irmão, 7 dias sem se falar, é uma loucura. Né? Eu abri o olho, acordava e falava assim, e agora, o que eu faço? Né? Eu almoçava na casa da mãe dela quase todo dia. Eu falei, e agora, gente, que não compensou esse propósito. E aí deu o bendito 7º dia. E eu acordei. Falei, deu ruim. Liguei para ela, falei, estou indo aí para a gente conversar. Não vai ser fácil. Mas é o fim. E aí eu fui tomar banho. Chegar lá cheiroso para ver se dá muda um pouco. No período que eu fui tomar banho, eu recebi uma mensagem no meu celular. Quando eu voltei, essa mensagem tem até hoje. E a gente estava morando em Uberlândia na época. E uma pessoa daqui de Brasília mandou uma mensagem bem assim: Gabriel, tive um sonho com você. E no sonho Deus falava assim, fala para o Gabriel não terminar com a esposa dele, com a futura esposa dele. Olha isso, irmão. Ninguém dá uma glória a Deus aí? Vocês são tudo mal amados. Vocês não têm testemunho, não.
É nessas horas que as irmãs falam, é isso que eu quero. Mas nós temos 12 anos de casado. Seria mentira, nem hipocrisia, seria mentira da minha parte nesses 12 anos falar que eu nunca ouvi conselhos diretamente do inferno contra a palavra de Deus que eu tinha. Seria mentira da minha parte falar que nesses 12 anos o nosso casamento não foi abalado em algum momento. Não passamos por crises seríssimas durante esse tempo. Mas olha aqui, irmãos, o problema não é o silêncio de Deus. O problema mesmo é o ruído. Porque a voz de Deus é clara. E Deus não precisa falar com você todo dia. Se Ele falou com você uma vez, o que você precisa fazer é obedecer. Não é querer que Ele fale de novo. Deus não vai falar de novo a mesma palavra com você, só porque você tem dificuldade de obedecer. Deus não está querendo te ensinar a obedecer. Deus está querendo ver se você é obediente. É a prova que mostra quem você é. E parece que quando as coisas estão difíceis e vem o silêncio de Deus, aí você começa a se apegar aos conselhos. Abraão tinha uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Gênesis capítulo 12. Depois ele recebe uma promessa. Que ele teria um filho. E aí cai no silêncio de Deus. Quando cai no silêncio de Deus, a esposa vem e fala assim, olha, eu já estou idosa. Vamos pegar uma das nossas empregadas, funcionárias, e faz um filho com ela. Uai, vamos. Gostei da ideia. Não, irmãos, Deus não deu uma palavra para Abraão, que ele teria um filho. Deus deu uma palavra para você. Para de ouvir o conselho das pessoas que querem realizar o desejo de Deus para a sua vida. Parece que, eu não sei, irmãos. Parece que as pessoas entram na nossa vida com o sentimento de que Deus está demorando demais. Não, irmãos, Deus não está demorando. Tem o período do silêncio, que é onde Deus para de falar, os outros começam a falar, para ver se você vai passar por aquilo sem se corromper. E foi nesse lugar que Jó entrou. Deus se retira e fala, vai lá os marimbondos. Aqueles caras, irmão, eu tenho a sensação que aqueles caras ficou igual uma muriçoca. Sabe quando você apaga a luz de noite e as muriçocas ficam dando aqueles rasantes? Era a voz daqueles caras, os caras chatos. Eu já li umas 10 vezes a fala deles assim, é um negócio insuportável. Mas, olha aqui, Jó manteve o seu coração intacto diante de tantas palavras que ele recebeu. Não era para eu estar aqui hoje. Não era para IBR Paranoá ser uma realidade. Não era. A Paulinha sabe disso. Porque quando nós começamos a dar passos diante da palavra que Deus tinha colocado no nosso coração, até pastor se levantou e falou assim, olha, eu vejo de Deus que não é o tempo. Eu vejo de Deus que não é assim. Eu vejo de Deus que você tem que ficar. E eu falei, eu ouvi de Deus outra coisa. Embora o que você ouça por aí, irmãos, talvez seja extremamente favorável àquilo que você quer viver, fique com exatamente aquilo que Deus falou com você. Amém? E eu quero entrar num parênteses. E é muito profético, eu vou dizer agora, a ponto de que isso nem estava no meu cronograma. Mas existem pessoas aqui nesse lugar que Deus já falou claramente sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre o que é para você fazer. Existem profetas aqui nesse lugar que Deus te deu o dom da profecia. Mas pessoas te calaram. Pessoas taparam a sua boca. Pessoas colocaram cabresto em você. Pessoas amputaram o seu dom.
Mas Deus está te falando nessa noite. Fique com aquilo que eu liberei sobre a sua vida. Fique com a palavra que eu te dei, com o dom que eu derramei sobre a sua vida. Ah, Jesus. Eu gostaria que você pensasse em tudo que a gente falou. E é um tema tão simples que é impossível você sair daqui e não saber o que foi dito. Deus é o mesmo, mas nós somos diferentes. E qual é a resposta que você tem dado para Deus? E qual é a resposta que você passará a dar para Deus a partir de hoje? Jó passou por tudo que a mulher dele passou. A mulher dele passou por tudo que ele passou. Mas um reprovou e o outro foi aprovado. Quando nós chegamos no final do livro de Jó, nós vemos que Jó foi restituído tudo em dobro. Mas a esposa também foi restituída tudo em dobro. Ah, irmãos, caminhe com pessoas obedientes, sabe? Caminha com pessoas que amam Jesus. Caminhe com pessoas que estão renunciando ao pecado. Desafio dessa semana. Quem quer um desafio para essa semana? Amém. Se livre dessa má influência que está te tirando da presença de Deus. Se livre, seja sua mãe, seja seu pai, seja quem for. Se livre desses conselhos do inferno que tem pesado o seu processo em Deus. Porque o processo seria muito mais leve para Jó se ele não estivesse ouvindo aqueles caras. O que cansa, irmão, não é esperar em Deus. O que cansa são as vozes na cabeça da gente. Esperar em Deus, irmãos, é algo extremamente prazeroso. Eu acho que Jó errou. Pastor, mas é por isso que eu falei, eu acho. Por quê? Era para Jó ter botado aqueles caras para correr ali há muito tempo, irmão. Não era, Vinícius? Eu no meu auge do meu coleriquismo, eu já tinha arrumado um rumo para aqueles caras há muito tempo. Olha aqui, irmãos, se livra essa semana. Identifique de onde está vindo esses conselhos que têm pesado o processo. Amém? Mas Jó, sendo restituído em tudo, a mulher também foi, mas tem algo que a mulher não viu. O que, pastor? Fala assim, o que, pastor? Jó viu a Deus. Aí a mulher já não podia entrar. Porque, olha para mim, a sua obediência pode até proteger outras pessoas, mas elas nunca provarão aquilo que você vai provar. Porque Deus tem, irmãos, promessas para quem é obediente. Deus tem promessas para quem não retrocede. Deus tem promessas para quem passa pelos problemas adorando ao Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Eu estou querendo adorar tanto hoje. Ah, papai. Essa palavra